Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Amém. Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 em diante. O tema da mensagem é: o cristão combate o bom combate, completa a carreira e guarda a fé. O cristão combate o bom combate, completa a sua carreira, completa a sua caminhada, nada o detém, nada o segura, nada o faz recuar, e ele guarda a fé. Ele se mantém fiel. Ele guarda a verdade. A fé como fé subjetiva e a fé como um conjunto de verdades que foi revelada à igreja. Todos acharam? Então acompanhe a leitura do texto, por favor. O apóstolo diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Vamos orar para que Deus fale à igreja nessa noite. Oremos ao Senhor Todo-Poderoso. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, Deus eterno, Deus sobre todos, Senhor de senhores, Rei de reis, Deus invencível em todas as lutas, em todas as batalhas. Aqui está a tua igreja reunida, o teu povo, as ovelhas do teu rebanho, os teus pequeninos, o povo que o Senhor escolheu como a tua propriedade particular. Dentre todos os povos da terra, nós fazemos parte deste povo. Os nossos nomes estão arrolados nos céus, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, desde antes da eternidade passada. Portanto, nós somos pessoas extremamente privilegiadas, porque poucos desfrutam desse privilégio. E por desfrutar desse privilégio é que nós nos esforçamos para servir ao Senhor como o Senhor quer ser servido, para obedecer como o Senhor quer ser obedecido, para viver a nossa vida como o Senhor quer que ela seja vivida, porque só assim o teu nome é engrandecido, o teu nome é glorificado, e somente assim o nome de Jesus é exaltado. E nessa noite nós possamos ouvir a voz daquele que venceu a morte, ouvir a voz daquele que criou os céus e a terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é o nosso Deus. Fala-nos, Senhor, nesse momento. Fala através de mim, o teu pastor, o teu servo. Concede-me sabedoria, dá-me a inspiração do teu Espírito, para que eu possa anunciar todas as boas novas do reino, para que as palavras que fluam dos meus lábios sejam palavras que fluíram dos lábios teus. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos, o cristão, ele combate o bom combate, ele completa a sua carreira e ele guarda a fé. Isso significa que o cristianismo
não tem lugar para gente covarde. Não tem lugar para gente fraca. O cristão, ele é forte por natureza, porque ele já começa com o privilégio de ter o Espírito de Deus dentro dele. Ele já tem todo o poder dentro dele, que é o próprio Deus. O que ele mais precisa? Se ele tem todo o poder ao seu dispor. Então o cristão é forte. Veja o exemplo deste homem. Paulo está dentro de uma prisão em Roma, escreve essa última carta, essa é a última carta que Paulo escreveu. Paulo está passando por um momento de extrema dificuldade. Ele sabe que a sua vida estava por um fio. O Espírito Santo já o convence que chegou a hora da sua partida, que ele iria morrer, que César iria determinar a sua morte. Mas este homem não se abala diante da perspectiva de ser morto. Você já notou como é que as pessoas se abalam quando falam em morte? Mas o cristão não. Esse homem não se abala. Ele diz: eu já estou sendo oferecido por libação, estou sendo oferecido por sacrifício vivo ao Deus de Israel, ao Deus da minha vida, ao Deus que eu sirvo, ao Deus que eu amo, ao Deus que me salvou. Ele está dizendo: não é César que vai me matar, não é César que vai determinar a minha morte, sou eu que estou entregando a minha vida ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, desde que esse homem aqui se converteu, Paulo sempre foi um sacrifício vivo servindo a Deus. Sempre foi. Só que agora ele vai completar esse sacrifício que ele foi ao longo da sua vida, entregando a sua vida a Deus, ao Deus que ele cria, ao Deus que ele confiava, ao Deus que ele anunciava, ao Deus que ele pregava. Ele vai entregar a sua vida. Ele diz: o tempo da minha partida é chegado. Chegou a hora, completei a minha carreira. Agora o Espírito me convence que chegou a hora de eu ir. Chegou a hora de eu ir ao encontro de Deus. Agora vocês só vão me encontrar quando o Senhor voltar e fizer novos céus e fizer nova terra. Aleluia, glória a Deus. Que confiança inabalável. Que força, que fé, que dignidade. No versículo 7, ele diz exatamente o tema da mensagem: combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Quer dizer, este homem olha para trás e ele resume a sua vida e o seu ministério numa única frase. Toda a sua existência, desde o tempo que Jesus o chama até esse momento aqui, ele resume nessa frase: ó, combati o bom combate. Ou seja, eu dei o melhor de mim, eu dei tudo, eu não me poupei, eu não recuei, eu não me acovardei, eu não tremi diante das dificuldades, eu não murmurei contra Deus. Então o apóstolo Paulo é como aquele pugilista que entra num ringue para enfrentar um adversário duríssimo, mas ele entra determinado a vencer. Ele vai levar pancada, ele vai levar soco, ele vai levar uma porção de jebe, né? Esses termos que se usa no boxe, no MMA, mas ele diz: mas eu vou vencer. É essa a determinação desse homem. Ele diz: eu completei a minha carreira, eu cheguei ao fim, eu fiz o que Deus esperava que eu fizesse, eu cumpri tudo que Deus determinou para a minha vida. É como aquele atleta que se prepara durante um ano inteiro para disputar uma Olimpíada, e chega na Olimpíada, ele dá conta do recado, ele faz as provas, ele consegue bom êxito, ele vê o fruto do seu trabalho. Então, assim foi a vida do apóstolo São Paulo. Ele termina absolutamente vitorioso a sua jornada espiritual. Depois ele diz: guardei a fé. Como eu disse ainda há pouco, não é apenas a fé subjetiva, mas a fé como um conjunto de verdades que foi revelado para a igreja. Ele disse: eu guardei essa fé, eu fui fiel a todas as verdades que o Cristo ressuscitado me revelou. Como é bom a gente poder olhar para trás sem arrependimentos. Olhar para trás conscientes de que cumprimos bem a nossa missão, de que fizemos o melhor, de que fizemos aquilo que Deus esperava da gente, apesar das lutas, apesar das dificuldades,
apesar dos problemas, apesar das decepções, apesar das amarguras da vida, apesar de todas as dificuldades que todos nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada. Quem é que não enfrenta lutas? Quem é que não enfrenta dificuldades? Todos nós enfrentamos. Esse homem aqui foi muito odiado. Esse homem foi perseguido como um cão raivoso, foi apedrejado, levou surra de varas, foi caluniado. Esse homem passou fome, passou frio, esse homem passou sede, mas em todas as circunstâncias adversas, ele permaneceu fiel a Deus. Amém? Esse é um cristão de verdade. Por isso ele tinha autoridade para dizer: nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam. Aleluia. Será que você pode dizer isso hoje? Se você olhar de hoje para trás, você já poderia dizer: olha, até o dia de hoje, combati o bom combate. Dei o melhor. Nunca retrocedi, nunca murmurei, nunca reclamei, nunca voltei atrás. Guardei a fé. Completei a minha carreira. Será que nós poderíamos dizer isso aqui? No versículo 8, ele continua e diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essa coroa da justiça aqui é a recompensa de Deus para todos aqueles que vivem uma vida fiel, uma vida justa, uma vida de obediência, uma vida de uma fé com obras. É o incentivo para você viver uma vida de retidão, até a vinda de Jesus Cristo, a coroa da justiça. Quem ama a volta de Jesus, quem vive naquela expectativa de que ela pode acontecer a qualquer momento, tem obrigatoriamente, Carlos Augusto, que viver uma vida reta, uma vida justa. Ele é fiel na prática da sua vida espiritual. Ele não é um relaxado espiritual. Ele é fiel. Ele vive na expectativa de que Jesus possa voltar agora. Então ele é reto, ele é justo. Esse é o cristão. No versículo 9, o apóstolo continua a sua carta, escreve para Timóteo, um jovem pastor de uma igreja em Éfeso, um discípulo de Paulo, um amigo querido, e ele diz para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Paulo tinha pressa: venha rápido, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, Timóteo, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Que coisa maravilhosa. Versículo 19. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Bom, o que eu quero mostrar para vocês nessa noite é que nesse momento extremamente difícil, extremamente angustiante da vida de Paulo, ele demonstra ser um homem absolutamente humano. Porque tem gente que acha que o cristão é feito de aço, que o cristão não tem sentimentos. Tem gente que diz assim: ah, mas Paulo foi Paulo, quem sou eu para suportar o que Paulo suportou? Como se esse homem aqui fosse um robô, uma máquina, e nós somos de carne. Ele era de... Não, esse homem era de carne e osso.
Ele tem consciência que o Deus que ele cria já tinha lhe assistido. Ele sabe que Deus lhe havia revestido de força. Ele sabe, ele diz, ele afirma que o Senhor o livrará de toda obra maligna e o levará a salvo para o seu reino celestial. Ele tem certeza que a coroa da justiça está guardada para ele. Tudo isso ele crê. Ele não tem dúvida a respeito disso. Aqui está aqui escrito. Mas nem por isso, meus irmãos, Paulo nega ser um homem igualzinho a nós. Um homem de carne e osso. Nem por isso ele nega os seus sentimentos. Aqui ele mostra que na vida real, no dia a dia da vida, todos nós, sejamos de Deus, não sejamos de Deus, sejamos convertidos, não sejamos convertidos, sofremos decepções. São amigos que nos decepcionam, parentes que nos decepcionam, às vezes uma esposa que decepciona, um marido que decepciona, filhos que nos decepcionam, irmãos da igreja que nos decepcionam, pastor que nos decepciona, gente que muitas das vezes andou ao nosso lado, mas na hora que as coisas começaram a ficar difíceis na nossa vida, vão nos abandonando. Quem não já experimentou isso na vida? Quando você estava por cima da carne seca, como se diz, todo mundo era teu amigo, todo mundo estava ao teu lado, todo mundo batia nas tuas costas, todo mundo se dizia amigo. Aí de repente você enfrentou uma tribulação, enfrentou uma crise, enfrentou um problema, todo mundo começa a pular fora do barco, deixam você sozinho. Isso são coisas da vida. No dia a dia da vida, a gente sofre muitas decepções, muitas traições. Traições de todos os tipos, de todas as maneiras. Pessoa que a gente amou, um amor verdadeiro, gente que a gente confiou de verdade. Você vê o caso do apóstolo Paulo, gente que Paulo tinha absoluta certeza que eram seus companheiros até a morte, que jamais iriam lhe abandonar. Mas o que é que ele diz aqui? Demas me abandonou. Amou o presente século. Na hora que me viu preso, na hora que viu a coisa difícil, ele teve medo, ele não quis passar por isso, ele não teve a hombridade suficiente para permanecer ao meu lado. Na hora que ele se encantou com a vida de Roma, a vida noturna, os prazeres que Roma oferecia, as diversões, este homem aqui, Demas, disse, olha, Paulo não leva a mal não, mas eu vou viver a minha vida e esse negócio de prisão, de sofrimento, por causa de Jesus, por causa da fé, não dá mais para mim. Foi por isso que ele amou, abandonou, amou o presente século. Minha missão findou, acabou aqui. Aqueles irmãos que ao longo do ministério de Paulo foram tão afetuosos, tão carinhosos, tão dedicados com o apóstolo, aquelas pessoas que foram tão abençoadas pelo ministério desse homem, que ficaram radiantes de felicidade quando ouviam a palavra do Evangelho da graça de Deus, uma palavra que os libertou das trevas, uma palavra que iluminou os seus olhos, que os libertou dos enganos, das falsidades, das falsas religiões, dos falsos pastores. Só que agora, quando eles veem a gravidade da situação que Paulo passava, nem no tribunal apareceram. Nem no tribunal. Ninguém foi a meu favor. Ele dizia, a coisa está preta, prenderam Paulo, o imperador vai mandar matá-lo, ele está no corredor da morte. Se descobrirem que a gente é do time de Paulo, vai ficar feio para o nosso lado, vai pegar para a gente. Vamos fazer de conta que nem conhecemos este homem. Vamos fazer de conta que nem sabemos o que está acontecendo. Vamos orar a Deus, a gente ora a Deus em secreto, pedir a Deus em favor de Paulo, mas jamais vamos arriscar a nossa cabeça. Vamos interceder a Deus à distância. Sabe aquelas pessoas que dizem que amam muito a igreja, amam muito a casa do Pai, mas na hora das dificuldades dizem, eu estou orando. Eu estou orando pela igreja. Eu sei que a igreja está passando dificuldade, estou orando. Só que a oração é muito bom, mas tem hora que não resolve só a oração. Tem que haver atitude. Tiago disse, se você encontra um irmão passando necessidade, passando fome, sem roupa para vestir, sem um cobertor para
lhe aquecer do frio, e você diz, aquecei-vos e fartai-vos, estou orando por você, de que adianta isso? De que é que serve isso? Então foi o caso aqui deste homem. E nessas horas, não falta gente para inventar teologia, né? Não, mas Deus não quer que a gente corra risco. Nós temos que ter sabedoria. Nós precisamos ter cautela. Vamos orar, Senhor, envia anjos para visitar o irmão Paulo lá na prisão. Enquanto isso, o apóstolo estava sozinho. Você vê aqui, gente semelhante a esse indivíduo que Paulo chama Alexandre o Latoeiro. Paulo diz, olha, esse cara, Timóteo, me causou muitos males. Deus vai cuidar desse cara. Deus vai lhe dar a paga. Está aqui, ó. Um indivíduo que de repente, a troco de nada, se volta contra o apóstolo, ignora tudo que sabia a respeito do Evangelho da graça de Deus, ignora tudo que ele sabia a respeito da vida reta que Paulo vivia, da fidelidade, da dedicação que Paulo tinha à pregação da verdade, e aí se levanta contra o apóstolo como se fosse um inimigo mortal. Alexandre o Latoeiro me causou muitos males. Imagina Paulo dizer muitos males, grandes males. Não foi coisa pouca que esse cara fez. Essa é a vida cristã. Por isso só pode ser cristão os fortes. Os fracos, vai para a macumba, vai para o catolicismo, vai para o Chechonoye, Testemunho de Jeová, Universal. Agora, cristão de verdade tem que ser forte. Tem que se mirar no exemplo deste homem aqui. No versículo 14, leia. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Olha, eu fico às vezes imaginando. O que esse cara deve ter feito contra Paulo, hein? Para o maior dos apóstolos dizer, me causou grandes males. Calúnia, difamação, perseguição, e tudo mais que você possa imaginar de ruim esse cara aqui fez. Mas nesta carta, Paulo também cita aqueles que eram amigos verdadeiros, aqueles que eram companheiros leais, que por motivos diversos não podiam estar ao lado dele, não podiam estar presentes. Ele diz, um foi para a Galácia, outro foi para a Dalmácia, outro foi para Éfeso, todos cumprindo missões que haviam sido delegadas pelo apóstolo. Só que no meio disso tudo, Paulo diz, somente Lucas está comigo. Estou sozinho, estou preso. O único que eu sei que está aqui ao meu lado é Lucas. Glória a Deus. Somente Lucas. Meu irmão, na graça de Deus é assim. Tem aquelas pessoas que querem estar ao nosso lado, mas não pode. Como tem gente querendo estar ao nosso lado, mas não pode. Como tem gente querendo estar congregando aqui, não pode. Gente que mora nos outros estados, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Curitiba, Alagoas, São Luís do Maranhão, Manaus, que falam comigo por telefone, que falam pela internet. Ah, pastor, como eu gostaria de estar congregando na Cristo é Vida. Quando eu assisto os cultos da Cristo é Vida pelo YouTube, como eu gostaria de estar presente. Que dariam tudo para estar, mas não pode. Já há outros, é o outro lado da moeda, que poderiam estar ao nosso lado, mas decidem não estar ao nosso lado. Decidiram por conta própria não estar aqui com a gente. Prefere uma vida de erros, prefere uma vida de lamúrias, prefere uma vida de engano, de decepções. Outros não querem estar ao nosso lado, porque estar ao nosso lado, estar ao lado daqueles que são da graça de Deus, compromete a imagem deles, atrapalha a vida deles, causa problemas para eles, porque eles querem viver com um pé nas trevas e um pé na luz. Eles querem servir a Deus e querem servir ao diabo ao mesmo tempo. E há aqueles que, como Alexandre Latoeiro, diz assim, bom, Paulo é de Deus, Paulo é maravilhoso, Paulo conhece a verdade, Paulo é um homem fiel, Paulo é um homem de vida reta, mas já que eu não posso tirar nenhuma vantagem de Paulo, não tem nada que eu possa tirar, eu vou me levantar contra ele. Eu vou me insurgir contra ele para ver se eu, manchando a imagem dele, eu posso obter algum lucro. Você pensa que não tem gente nos dias de hoje
que faz isso? Como eu já fui vítima disso? Como eu já fui vítima disso aqui? Mas graças a Deus, irmãos, tem aqueles que estão com a gente sempre. Não é a maioria, são poucos. Não é uma grande multidão. Nós não temos uma grande multidão de seguidores. Está aqui o maior dos apóstolos, Lucas. Somente Lucas está comigo. Lucas, que só conheceu o apóstolo Paulo na metade do ministério de Paulo, mas que permaneceu ao lado de Paulo até o fim da sua vida. Diga glória a Deus por isso. Versículo 13. Ele diz a Timóteo: quando você vier, Timóteo, traze a capa que deixei em Troade. Ia se aproximar o inverno. O frio em Roma ia ser um frio de menos 5 graus. Paulo foi preso, não deu tempo nem pegar nada. Deixou os livros, deixou os pergaminhos, deixou tudo que ele possuía. Traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Esse homem estava prevendo que o frio ia ser grande. Ele estava dentro de uma cela fria, gelada, aquele frio que dói nos ossos, que você pensa que vai morrer de tanto frio. Eu já experimentei frio em Roma de menos 5 graus. Com 24 horas, teus lábios racham, o sangue fica escorrendo, você passa aquela... Como é que é o nome daquele troço? Manteiga de cacau. Você compra na farmácia, pá, mas não adianta, não resolve. Você não está acostumado com aquilo. Daqui a pouco começa a rachar, dói. Você não consegue nem comer, você fica com o lenço o tempo inteiro, fica enxugando sangue e água que vai minando dali. Então Paulo sabia disso. Ele já tinha estado preso em Roma, como nós vimos aqui no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Lembra quando ele esteve em Roma? Mas quando ele foi preso a primeira vez, ele estava numa prisão domiciliar. Era numa casa, guardado pela guarda do imperador. Aproveitou, evangelizou toda a guarda pretoriana e todos os empregados do palácio de César. Mas agora a coisa era diferente. A situação aqui agora era outra. Naquela oportunidade ele ficou 2 anos preso numa casa, prisão domiciliar. Podia receber pessoas, podia evangelizar, podia ensinar, orar por elas. Só que agora aqui a prisão era diferente, agora era dentro de uma prisão, era dentro de um presídio. A cela é suja, o mau cheiro devia causar náusea, a comida era pior do que comida de cachorro. Imagine a solidão deste homem, imagine os dias tediosos que Paulo enfrenta aqui nessa situação. E ele diz: Timóteo, vem depressa, traz a capa, traz também os livros, traz os pergaminhos. Eu estou precisando ler a palavra, estou precisando alimentar o meu espírito, alimentar a minha alma, estou precisando me fortalecer, e nada mais nos fortalece a não ser a palavra do nosso Deus. Nos momentos de dificuldade, no momento de luta, nos momentos de aflição, quer se fortalecer? Leia a palavra, medite na palavra, se alimente da palavra. Por isso que ele pede aqui. O que nós aprendemos disso tudo aqui? Qual é a lição que Deus nos dá através do exemplo de Paulo? Sabe qual é a lição que Deus está dando aqui? É que uma pessoa, qualquer pessoa, pode carregar dentro dela esta certeza de que combateu o bom combate, de que completou a carreira, de que guardou a fé. Qualquer um de nós. Paulo era homem semelhante a gente, com as mesmas fraquezas, com as mesmas debilidades. E esse homem diz: eu combati o bom combate, eu completei a minha missão, eu guardei a fé, eu dei conta do recado, e agora eu tenho certeza de que a coroa da justiça me está guardada. Aleluia. Apesar dos sofrimentos, apesar das lutas, apesar dos inimigos, apesar das dificuldades, mesmo enfrentando todas a sorte de adversidade, toda a sorte de luta, mesmo enfrentando traições, mesmo enfrentando abandonos, mesmo enfrentando toda a sorte de injustiça, ele pode olhar para tudo isso e dizer: apesar de tudo isso, de negativo,
de difícil, de complicado que eu enfrentei na vida, combati um bom combate. Completei a carreira, guardei a fé, cumpri a minha missão. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Por isso, não pode uma pessoa dizer, quem sou eu? Paulo era Paulo, Moisés era Moisés, Elias era Elias, como se fossem homens de aço, como se fossem ETs, como se fossem super-homens. Não, a Bíblia diz que Elias era homem semelhante a gente, igualzinho a mim, igualzinho a você, sem tirar nem pôr. Amém? Olha o caso desse homem aqui. Um homem que diz, combati o bom combate. De repente, sente carências, sente falta de amigos, sente frio. Ele diz, traz a capa, eu preciso ser aquecido. Timóteo, vem ter comigo depressa, estou solitário, estou aqui sentindo angústia, estou sentindo solidão, eu preciso da tua presença. Procura vir ter comigo depressa, estou me sentindo muito só. Ele estava clamando a um amigo. E isso aqui acaba de uma vez por toda com essa falsa espiritualidade que se ensina em muitos lugares aí fora. Uma espiritualidade mentirosa, uma espiritualidade que diz que você não pode dizer que está sentindo dor, que você não pode dizer que está sentindo saudade, que você não pode em nenhum momento sentir tristeza. A Bíblia diz que nós somos contristados por breve tempo, por breve período. Nós não deixamos a tristeza nos dominar, a tristeza nos controlar, mas somos contristados de vez em quando. Quem é que não já foi contristado aqui? Todos nós. Essa espiritualidade diabólica. Não, eu não preciso de amigos. Só Deus é suficiente. Todos nós precisamos de amigo. Todos nós precisamos de carinho, precisamos de um afago, precisamos de palavra de incentivo. Quantas vezes eu desço do altar e a coisa que eu mais preciso é que alguém chegue e diga, pastor, estou contigo. Pastor, conte comigo. Pastor, a pregação foi ótima, foi maravilhosa. Às vezes o pastor precisa ouvir isso. Ele não é um super-homem. Então essa espiritualidade hipócrita, cruel, né? Eu digo até animalesca, que faz as pessoas se sentirem como se fossem verdadeiros robôs. Você vê aqui um homem cheio da graça de Deus, cheio da glória de Jesus Cristo, mas sem nenhuma vergonha de dizer, estou sofrendo, está difícil, estou solitário, estou sentindo falta de um abraço, Timóteo. Estou sentindo falta de te ver. Estou sentindo falta de uma palavra amiga. O maior dos apóstolos. Quer amigos, quer pessoas ao seu lado, quer ouvir palavras de incentivo. Ele sente falta daqueles que se foram. Ele sente a dor daqueles que lhe abandonaram. Ele sente tudo isso. Ele sente a rejeição daqueles que nem no tribunal foram para testemunhar em seu favor. Tudo isso Paulo sente aqui. Ninguém apareceu para dizer, eu sou amigo desse homem, eu conheço esse homem é direito, esse homem é sério, esse homem não fez nenhum mal, esse homem é digno, esse homem é de Deus, esse homem prega a verdade. Ninguém apareceu. Quer dizer que Paulo, nesse momento, sente uma tristeza enorme de pensar que alguém que andou com ele anos e anos, se fingiu de irmão em Cristo, se fingiu de companheiro, se fingiu de cristão, de repente se deixou seduzir pelo mundo, se deixou seduzir pelo pecado, pelo erro, se desliga da verdade, vira as costas e o abandona à sua própria sorte. Paulo sabe, e ele diz aqui, o Senhor me levará a salvo para o seu reino celestial, mas nem por isso ele deixa de sentir a dor da injustiça, a dor profunda de alguém chamado Alexandre o Latoeiro, que sem motivo, sem razão, se transforma num algoz, para fazer mal, para prejudicar. Está aqui, ó. No final aqui do versículo 17, ele diz,
Fui libertado da boca do leão. O que é? Fui libertado da boca do leão. Venci todas as armadilhas de Satanás, resisti a todos os seus ataques. A pregação que Deus me confiou foi plenamente cumprida. A missão que Deus colocou nos meus ombros, eu levei a bom termo. É isso que significa, fui libertado da boca do leão. Não se acovarda, não nega a sua fé, não desanima, não faz a obra de Deus relaxadamente, não foi infiel, não fez comércio com o povo de Deus. Fui libertado da boca do leão. Porque o leão, que é o filho do diabo, ele trabalha com o propósito de levar um filho de Deus a fazer justamente o contrário do que Paulo fez. É esse o objetivo dos filhos do diabo. Mas se nós somos de Deus, se nós somos fiéis a Deus, se nós somos fiéis à palavra, Deus nos libertará da boca do leão. Aleluia. Não tem leão que nos vença. No início do versículo 18, ele diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna. Quer dizer que o que esse homem temia não era a morte. O que Paulo mais temia não era a morte, não. Era que o Senhor o livrasse de toda obra maligna. O que é toda obra maligna? Negar a Jesus, negar a verdade, desonrar a Deus, através de alguma atitude que ele tivesse de errada. Era isso que esse homem temia. Não, o Senhor vai me livrar de toda obra maligna. Eu jamais vou negar a minha fé. Eu jamais vou desonrar o meu Deus. Eu jamais vou negar essa verdade que eu ouvi da boca do Cristo ressuscitado. Eu jamais farei algo que venha desonrar Deus. Não estava preocupado em morrer. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Ele não diz: o Senhor me livrará de morrer aqui por uma ordem de César. Ele não diz isso aqui. Não, o Senhor me livrará de toda obra maligna. A obra maligna é você ficar desanimado, é você se afastar dos caminhos de Deus, é você abandonar as fileiras da igreja, é você começar a relaxar na tua fé, é você começar a relaxar na tua frequência aos cultos, é você começar a não guardar mais o dia do Senhor, é você começar a se envolver com pessoas que não te trazem nenhum proveito para a vida espiritual, só trazem desgraça. Isso é obra maligna. Ficar com o coração cheio de amargura, com ódio, com desejo de vingança, desejando mal a A, a B ou a C, blasfemando. Tudo isso é obra maligna. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Aleluia, glória a Deus. Murmuração é obra maligna. Então esse homem, na realidade ele está dizendo: se houver mais sofrimento, se houver mais luta, ainda que mais pessoas me abandonem, se eu ainda tiver que enfrentar mais traições, o Senhor vai livrar o meu coração de que ele fique envenenado por sentimentos diabólicos, por sentimentos malignos. Eu não vou ficar com rancor, eu não vou sentir ódio, eu não vou sentir desejo de vingança, eu vou me manter íntegro aos olhos de Deus. Aconteça o que acontecer, ele diz: eu tenho paz em Deus. Aleluia. Eu tenho descanso em Deus. Será que nós temos isso aqui? Aconteça o que acontecer, eu vou estar tranquilo. Eu vou levar a minha carreira até o fim. Até o último sopro de vida, eu vou fazer aquilo que Deus me confiou que eu fizesse. Eu vou anunciar a verdade. Eu vou proclamar o evangelho da graça de Deus. Amém? Não vou errar, não vou me desviar, não vou ter atitudes que desonrem o nome de Jesus, que maculem a igreja de Deus. Pode vir traição, pode vir problemas, pode vir difamações, pode vir abandonos, pode vir prisões, pode vir açoites, pode vir pedrada. Eu vou me manter íntegro aos olhos do Pai. Aleluia. Irmãos, é isso que Deus espera da gente. Se nós não estivermos dentro desse padrão aqui, nós não somos cristãos. Nós podemos parecer cristãos,
Mas parecer cristão é uma coisa, ser cristão é outra completamente diferente. Completamente diferente. O cristão é forte, o cristão é guerreiro, o cristão não diz eu não posso, ele diz tudo eu posso naquele que me fortalece. O cristão não foge da raia, como se diz na linguagem popular lá fora. Ele enfrenta tudo, ele é pau para toda obra, ele é carne de pescoço, ele não se dá por vencido nunca, ele enfrenta toda e qualquer adversidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você tem enfrentado todas as lutas como este homem enfrentou? Porque é muito fácil ser cristão na hora boa. Está chovendo na nossa horta, todo mundo está aplaudindo a gente, né, irmã Salete? Ô, irmã, tu és uma bênção. Ô, pastor Carlos, que pastor maravilhoso. Pastor, tua pregação é maravilhosa. Pastor, eu te amo. Pastor, conte comigo. Isso é muito bom. Eu quero ver na hora que diz, essa mulher não presta. Esse homem não presta. Esse cara não me desce. Tal, não suporto mais ele. Quero ver na hora que te traem. Quero ver na hora que te abandonam. Quero ver na hora que te causam decepções. Aí a gente vê quem é cristão. Porque na hora que o mar da vida está calmo, é fácil. Você viajar de avião, aí o avião decola, aí daqui a pouco ele está a 10 mil metros de altura, aí o piloto diz, atenção senhores passageiros, estamos voando a uma altitude de 10 mil pés, 10 mil metros de altura, não sei o que, o céu está azul, estamos na velocidade cruzeiro, céu de brigadeiro, não tem nuvem, não tem nada que atrapalhe a nossa viagem. Você vai que você dorme, que é uma beleza. Diz, oh, coisa boa é viajar de avião. Que segurança, sou de Jesus. Eu quero ver, é na hora que o piloto diz assim, gente, aperte os cintos. Vamos enfrentar uma tempestade em pleno Oceano Atlântico. Estamos no meio do Atlântico. Tem rajada de vento, o avião vai balançar. Olha, vamos orar, vamos segurar firme para ver se a gente vence essa parada. Eu já enfrentei isso. O avião dava cada pulo, meu irmão, que a gente subia da cadeira assim. De caramba. Só ouvia o rangido das asas. Crec, crec. Eu digo, pronto, a próxima vez ela faz crec. Quebra. E eu olhava assim, só via neguinho chorando, se agarrando com a imagem, com o ídolo. Outros já jogavam o ídolo fora. Gente já desesperado. E meu filho, e minha mulher, e minha esposa. E eles eram, moça, calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E eu ali de caramba, está nas mãos de Deus, meu irmão. Está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Se chegou a hora, chegou a hora. Não tem jeito. Aí você vê. Quem crê e quem não crê. Quem é cristão e quem apenas aparenta ser cristão. Amém? Então, saia daqui hoje com esta certeza. O cristão combate o bom combate, completa a carreira e guarda a fé. Dá para você repetir? O cristão combate o bom combate, completa a sua missão e guarda a sua fé. Aleluia. E o nome de Jesus é glorificado. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite de domingo, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos. Eleve o teu pensamento para Deus. Faça um exame de como você tem enfrentado os momentos adversos da vida. Os momentos negativos da vida. Porque enfrentar os momentos positivos, qualquer ateu enfrenta. Quero ver enfrentar momentos negativos. Receber aplausos,
Até o pior dos incrédulos gosta, sei que bem. Quero ver você receber vaias, impropérios, calúnias, difamações. Se sentir bem quando o dinheiro está sobrando, está chovendo na horta, está comprando carro, está comprando casa, está podendo ir no shopping e comprar roupas que deseja, usar o cartão de crédito como queira e lhe agrade, tem dinheiro para pagar, é uma bênção. E naquela hora que o dinheiro mingua, não dá para comprar roupa, às vezes tem que vender o automóvel, ficar a pé, a coisa começa a ficar preta, aí é outra história, né? E todos nós passamos por momentos assim. Eu passo por momentos assim, você também passa por momentos assim. E é nessas horas que a gente sabe quem é que combate o bom combate, quem é que completa a carreira, quem é que guarda a fé, quem é que é de Deus e